Autônomo CLT, motivo de controvérsia na nossa categoria de motoboy já faz uns bons anos. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, acompanhe o vídeo até o final. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Richard e esse é o canal do Motoboy. É o canal destinado a todos que sobem numa moto para fazer um dinheiro. Se você é motoboy, tem interesse no mundo dos motoboys, traz seu sustento para você e para sua família através da moto todos os meses, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like. Isso é muito importante para dar visibilidade para o canal. Então vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, vou falar sobre autonomia e CLT, mas não vou entrar no mérito aplicativo, se motoboy de aplicativo é autônomo ou não. Vou seguir num exemplo de uma situação que aconteceu essa semana devido aos feriados que a gente começou na sexta-feira e vai se prorrogar pela semana seguinte, aí, praticamente a semana toda. Então vamos à dúvida e através dela, esse exemplo, essa dúvida que ocorreu, através dela a gente vai transcorrer aqui sobre o assunto. A dúvida era a seguinte: o pessoal trabalha como MEI numa determinada empresa, tem uma certa quantidade de motoboys lá e eles foi informado a eles que eles seriam obrigados a trabalhar a semana toda, sexta-feira, a semana toda mesmo sendo feriado para todo mundo. E lá o local, se eu não me engano, é a área da saúde. Não vou entrar em detalhes de qual empresa, de quantos motoboys eram, para que não vem ao caso. É mais para dar o exemplo para vocês entenderem, de repente, se vocês se encontrarem nessa situação, saberem como vocês devem agir, se precisar agir, tomar alguma atitude, beleza? Com relação a essa dúvida, primeiramente, todos os motoboys, nesse caso aí, eles trabalham no formato de MEI para esta empresa. Na ocasião, não se sabe se eles são MEIs diretamente com a empresa que contratou ou se eles são MEIs através de uma outra empresa que tem um contrato e faz a prestação de serviço para esta outra empresa, da área da saúde, e eles foram contratados no formato de MEI para a empresa que é terceirizada. Então vamos na situação primeiro, que eles são contratados direto lá com a empresa da área da saúde e contratou direto o motoboy. Se ele contratou direto e tratou com você no formato MEI, tratou mesmo com você e foi perguntado quanto você cobraria, você deu o seu preço, se você não pode ir, você coloca outro no seu lugar. Isso sim é uma autonomia de fato para quem fecha um contrato com uma empresa e você dá a nota fiscal também, tranquilo. Então vamos colocar nessa situação que você é nesse formato com uma empresa mais ou menos nessa linha. Não precisa nem ter dúvida, Você tratou com o seu cliente, você tem a tratativa com o cliente, você dá a nota fiscal. Então, um exemplo, você não costuma trabalhar nos feriados, você quer manter seu cliente? Qual que é a ideia? Conversar com ele, ele quer que você trabalhe todos os feriados, todos esses dias que vão ser feriado antecipado. A ideia é que você, para manter o seu cliente, é que você faça isso. Agora é só chegar e comentar com ele e falar o seguinte: bom, eu já não trabalho os feriados, agora nós estamos numa situação atípica devido à pandemia. Eu vou trabalhar normal, como vocês estão precisando, trabalharei normal, só que nos dias dos feriados normais eu folgarei normal, ok? Ok, tá tudo certo. Vamos para outra situação. A situação que o motoboy ele é contratado por uma empresa que terceirizou esse serviço, tem um contrato com a empresa da área da saúde, e ela é uma empresa de transporte express e contratou os motoboys e falou: para você trabalhar aqui ou trabalhar no contrato, você tem que se formalizar como um microempreendedor individual. Tá errado, porque empresa de transporte express, a atividade fim dela é o transporte express, Então, a lei federal diz que o microempreendedor, não só motoboy, mas qualquer microempreendedor, não pode prestar serviço para empresa do mesmo segmento, Justamente porque dá o conflito com a CLT. Essa é uma lei federal, desde quando o microempreendedor foi criado, ela existe. Então,
já está errado por aí, né? Questão de trabalhar no feriado ou não vai entrar na mesma situação. Já era contratado, já trabalhava no feriado? Ah, não, era formato de escala e tal, enfim. Então, no próximo, vai trabalhar, né? Porque ninguém tá querendo perder o seu ganha-pão. E aí, no feriado real, né, verdadeiro, aí tira a folga de maneira normal e não muda nada. Mas se você se encontra nessa situação, uma situação parecida, o que eu indico, né, a gente tem que trabalhar e pensar da maneira justa. A justa é que, assim, se tá tudo errado, né, por questão de ser uma empresa de transporte express, a atividade fim é o transporte express da empresa e ela te praticamente falou assim, para você trabalhar, você tem que se tornar MEI, você precisando trabalhar, você aceitou, só que você tem direitos garantidos sim, tá? Os últimos 5 anos você pode requerer na justiça, então tenha comprovantes, tenha situações que você trabalhou. Se você emitiu nota fiscal somente para essa empresa, principalmente, né, durante todos os anos, e as notas são sequenciais, isso demonstra vínculo. Porque quando a gente é autônomo, a gente presta serviço para mais de uma empresa, né? E você dá uma nota para um, dá nota para outro, então as notas ficam em numeração diferente. Se a nota é sequencial, também é um fator que você comprova na justiça que você prestava serviço para essa empresa. E aí também tem o fator do MEI, que eu falei, que não pode prestar serviço para empresas do mesmo segmento. Então, o ideal é que você guarde todos os seus comprovantes de realização de serviço para essa empresa, né? Então, você recebe ordem, você toma punição, caso né, tenha que se ausentar, por exemplo. Isso aí tudo te garante direitos na justiça, tá? Então guarde sempre os comprovantes e você pode requerer todas essa situação dos últimos 5 anos, tá? Então se você de repente ainda não deu 5 anos, tá tranquilo. Se você já passou de 5 anos, saiba que você vai poder entrar e requerer seus direitos dos últimos 5, beleza? Se esses motoboys fossem CLT, também entra naquela situação de conversa mesmo, né? Porque todo mundo está tentando manter seus empregos. Então, é área da saúde, a gente sabe que a área da saúde geralmente não para, ou é formato de escala, né? O ideal é que se converse, né? Tenha sempre uma boa comunicação aí com chefia, né? Para negociar esses feriados, né? Vai precisar trabalhar? Beleza. Mas vamos já deixar acertado para os próximos feriados, a escala que já existia uma escala, se não existia, vamos fazer, né, desses motoboys, quem vai folgar em tal data, enfim. E já deixa meio que acertada essa situação. Por conta de querer garantir o emprego. Hoje está todo mundo aí com dificuldade, a gente que é motoboy sempre tem um ganho, consegue ganhar alguma coisa, né? Tem alguns motoboys que ficam ilimitados a aplicativos, não sabe o potencial que tem para ganhar dinheiro em cima de uma moto e ficam com a mente fechada, só voltada para aplicativo e sofrendo na mão dessas empresas, né? Então, meu recado era esse, né? Tipo, para você, se você se encontra numa situação dessa, manda aí seu comentário falando como que você tá, se você tá contratado direto com uma empresa e você mesmo dá o seu preço, você negocia quando você vai folgar, quando você não pode ir, você manda alguém no seu lugar. Isso é uma das características da autonomia de fato. E se você está no formato errado, como eu falei aí, os meninos, se de repente foram contratados direto de uma empresa de transporte express e estão às margens da lei. Mas você, mesmo assim, se você não sabe, como eu disse aí anteriormente, você tem seus direitos garantidos e pode reclamar os últimos 5 anos do que você trabalhou, caso venha a rescindir o contrato aí de MEI, né? Para essa empresa que, na verdade, deveria ter te contratado como CLT. Esse foi o recado desse final de semana. Espero ter ajudado pessoas aí que estão nessa mesma situação. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.